agora criar um módulo do sistema, né? Estou aqui na tela principal e aqui do lado eu tenho meus dois projetos, que é o back-end e o front-end, tá? A gente vai ver os dois sistemas. Vamos trabalhar aqui no Jarvis App V5, que é o front-end, dentro do Source, onde temos tudo que nós precisamos. E nós vamos criar também, como a hora de conectar ele ao back, a gente vai entrar aqui também. Voltando ao meu sistema, eu vou entrar aqui, loguei e pronto, chegamos aqui. Vamos trabalhar sempre com o console aqui aberto, tá? Lembrando que essas mensagens não são do sistema e sim de produtos internos que o sistema usa dentro do Node Modules, né? São os third-party de funções que nós temos aí, pacotes que a gente utiliza, que precisamos aguardar eles atualizar. Enquanto isso, é só uma mensagem de warning. Bom, vamos lá. Nós vamos criar um menu, um módulo, e vamos colocar aqui, vai ser um módulo cobrança. Tá? Poderemos participar com cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro daquilo, mas vamos começar pelo cobrança. Esse cobrança, eu quero que ele tenha aqui tipo financeiro, um título financeiro e seja um menu clicável aqui, cobrança, que na hora que eu clicar vai carregar esse módulo, ok? Então primeiramente nós vamos criar um menu aqui. Volto para o código fonte, dentro do Source, eu tenho a configuração da minha aplicação. Nós estamos no aplicativo usando como exemplo aqui o Lecos, né, que é um aplicativo genérico e está vazio. Estamos começando a criar ele agora. Existem vários outros aplicativos que poderíamos usar como exemplo, mas esse está vazio, fica menos confuso. Então, a primeira coisa, eu vou entrar aqui em Configs, Applications, e aqui eu tenho um arquivo, ó, applecos, e eu tenho vários outros de outras aplicações, tá? Então, vamos abrir o applecos. E aí, o que nós temos aqui de importação? Tudo nós temos aqui os imports e nós temos aqui a configuração geral do applecos, tá? Qual que é o ID que ele usa, qual que é o nome dele, tudo isso é carregado no Zustand, no estado geral da aplicação, tá bom? Então, por exemplo, isso daqui, se eu chegar aqui ó, na aplicação, eu vou limpar essa tela, vou dar 2 cliques nessa barra aqui de cima, branco, ó, dei 2 cliques. Ele vai carregar o que nós temos do Redux, que é o antigo, e do Zustand. No Zustand, nós temos aqui, por exemplo, App Store, tá? Nós seria toda a configuração da aplicação. Nós estamos migrando do Redux para o Zustand. Então o tema não veio ainda. O tema tem tudo a ver com essas configurações aqui, ó, name, Lecos RP, ID, applecos, tá? Então esse ainda está no Redux. Se eu entrar no Redux, eu tenho aqui theme Slice. Então tá aqui ele, ó. Então se eu pegar aqui, provavelmente eu vou ter o ID, ó, applecos, né? E eu vou ter o name também, que é o Lecos ERP. Então todas essas configurações aqui, que letra maiúsculas, são já pré-estabelecido, tá? Ao menu application. Aqui são toda o menu, a aplicação do menu, a menu application é um array, né? Que corresponde a esse cara aqui. Se eu descer aqui, ó, eu tenho aqui, ó, menu application, que é esse array que está lá. A qualquer momento eu posso consumir isso. Basta entrar, no caso aqui é o Redux ainda, não passamos para o Zustand, né? Mas isso vai vir logo para o Zustand, que vai ficar aqui nesse tema, ok? Que é tema da aplicação. Só que aqui já tem um módulo, ó. Qual que é o módulo? Está aqui embaixo, no Zustand, módulo Store. Qual o módulo, então, né, que nós estamos aqui selecionado, né? Basta eu clicar aqui, ó, módulo, e nós temos aqui o ID Welcome. Então é o módulo Welcome que está selecionado aqui, ok? Quais páginas, qual que é a página atual que esse módulo tem? É essa aqui. Essa página consome de qual API? Nenhuma API. O que tem no page header? É isso aqui, que ele está exibindo, ó. Se vai o botão de filtragem do botão está exibindo? Não, está falso, então não. Então toda a configuração do módulo aqui se encontra nesse módulo storage. Eu dei 2 cliques aqui e a gente já sabe. Aqui eu estou mostrando no console, tá? Mas depois nós vamos ver como acessar esses dados pela aplicação do Zustand, ok? E aqui nós temos algum contexto. No caso, eu estou com o contexto aberto do módulo. Se vocês viram o vídeo anterior, sobre contexto, os estados, né? Você vai ver que só tem um contexto. Tem esse estado, que é dividido em 3, que é o estado do módulo, autenticação e da aplicação, né? São esses 3 estados que estão no Zustand, que é o estado maior. E nós temos um contexto aberto aqui, porque esse módulo ele não está carregando a list context e nem o document context, que estão aqui, ó, estão tudo como null. Por
porque não tem nenhuma lista e nenhum documento com formulários, né? Mas tem o módulo context. Esse módulo context eu tenho algumas informações, o estado do documento, filter drawer, várias informações, assim como tem funções, set functions, set document state. Esse set function é interessante porque em qualquer módulo que eu estiver, qualquer componente que eu estiver, eu posso registrar qualquer função ou valores estáticos, né? Através do set function, e ele vai ficar disposto já automaticamente aqui na raiz. Então, se eu colocar mais 10 funções com o set function, vai ficar mais 10 funções aqui expostas, ou dados estáticos ou funções, tá? Ou estado ou funções. Bom, mais para frente a gente vê sobre isso também. Vamos lá, então, primeiro passo, criar o menu de acesso. Como que a gente vai criar o menu de acesso ao nosso módulo? Basta vir aqui, olha aqui, ó, New Menu Navigation, aí nós temos aqui, ó, Home. Eu vou fazer simplesmente uma cópia desse e já vou explicar o que seria, tá? Eu vou colar aqui. Então, nós temos agora Financial, tá? Aí aqui vai ter, qual que é a key que a gente vai ter nesse Financial? Vai chamar Financial, tá? E para acessar ele, antes era app Home, tudo vai ser app, só que é app Financial. E nós vamos aqui ordenando, né, um dentro do outro, aninhando eles, né? Então isso aqui é uma área. Como que eu sei que é uma área? Tá aqui, ó, is group title, tá como true. Então é um grupo de menus, ok? Vai usar alguma classe? Não. Qual ícone que a gente vai usar? A gente pode escolher um ícone aqui. Eu vou assumir o mesmo da casinha por enquanto, depois a gente altera, ok? Qual que é o título que vai ter? O título vai ser Financial também, né? Financial. Ele é um grupo. Subscription Level. Isso aqui é a assinatura atual, qual grau que tem de acessibilidade neste menu. Não vai entrar nesse assunto nesse vídeo, ok? Esse vídeo está oculto? Falso. Esse menu, né? Não. E aí nós temos um submenu. Esse submenu a gente pode colocar vários. Então nós vamos ter, seguindo a ordem aqui, Financial vai ser cobrança, né? Então vai ser Financial e Charger. Acho que cobrança seria Charger. Mas uma dica, usa o Translate, como é tudo em Google, nós vamos utilizar isso aqui. Cobranças. Charges. Nós vamos usar exatamente isso aqui, charges. Então, charges. Isso aqui, ok? Então, ele vai estar dentro de Financial. Isso aqui é a rota, path é a rota que vai estar lá na URL, tá? Financial Charges. A gente utiliza isso aqui como convenção para seguir alinhando tudo, tá? E qual que vai ser? Charges também, vou colocar, cobrança. Mas o que você escrever aqui vai traduzir. Onde que ele vai pegar isso aqui e vai traduzir? Já vamos ver também. E eu vou deixar a princípio o mesmo menu, depois eu explico. Qual que é o módulo ID? Não tenho nenhum módulo ainda, nós não criamos módulo, então eu vou deixar ele vazio, ok? Então, componente não vai usar nenhum componente, eu poderia usar um módulo ID ou um componente direto, se é algo mais simples, ele não vai ter. E Marketplace, falso. O que é o Marketplace? Se eu marcar como true, existe uma área no sistema, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, já até criou aqui o bem-vindo, deixa ele carregar a tela. Existe uma área aqui no sistema, configurações, recursos. Aqui vai aparecer todos os módulos e se eu colocar Marketplace igual a True, a pessoa vai ter que ativar. Para ele ativar, ela vai ter que comprar, adquirir aquele módulo, pagar aquela mensalidade, aquela recorrência para usar aquele módulo, senão ele não vai conseguir usar, tá? Ó, já apareceu aqui, financeiro e cobrança, ok? O Subscription Level, que nós já falamos, e também não está oculto, ok? Pronto, criamos o menu. Se a gente olhar aqui na tela principal, já criou o menu, ó. E o ícone é o mesmo, só que ele está apagadinho. Por que está apagado? Porque não existe esse módulo. Se eu clicar nele, ele seleciona, olha lá o path, app Financial Charges, né? Que está aqui, Financial Charges, que é o endereço que a gente colocou. Esse módulo não está disponível, porque nós não criamos o módulo. Criamos o menu, mas não criamos o módulo. Viu só como é simples criar? Vamos supor se quisesse outro nome. Eu queria, por exemplo, chamar ele cobranças... Telecobranças, eu queria, por exemplo. Se eu quiser chamar telecobranças, queria que fosse exatamente esse nome. Vamos ver se existe em inglês algo não vai ter, né? Vamos colocar
qualquer módulo, por exemplo, cobrança online, vai ser esse nome aqui, ó, online billing, ou charges, vamos colocar como charges também. Se eu quisesse esse nome, aí eu vou colocar aqui, o título vai se chamar online billing, tá? Se eu vier aqui no código, toda vez que eu altero lá, ele vai dar um refresh automático, se ele não der, você pode apertar o F5. Olha o que aconteceu, online billing, ele não traduziu. Por que não traduziu? Porque no meu dicionário local da aplicação não existe ainda essa palavra. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que adicionar. Lembra, source, nós estamos falando do pacote app v5, que é o front. Eu tenho que vir aqui no source, procurar language, aqui ó, lang, né, locales, aí eu tenho aqui português, japonês, francês, né? Nós vamos pegar sempre o português e o inglês. Eu vou jogar o inglês aqui para o lado direito e o português aqui. Eu tenho que criar isso aqui primeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, cobranças online em português. Em inglês, vai se chamar a mesma coisa, online billing. Salvei, volto para cá, ele já deu um refresh automático e agora a gente vai ter a tradução dele, lá, cobranças online, entendeu? Então, sempre que for colocar uma palavra nova, vocês têm que vir no dicionário e colocar aqui, em locales, em português e em inglês. Só esses dois, tá? Os outros a gente não usa, só usa esses dois idiomas. Porque a qualquer momento a gente vem aqui, troca o idioma para o inglês, virou online billing, ok? Ele assumiu do outro arquivo, e aqui em português. Ok? Então, não esqueça desses arquivos de tradução. Outra coisa, o ícone. Que ícone nós vamos usar para cobrança? Aí nós vamos ter que acessar o site Entity, tá? E escolher um desses ícones que tem aqui. Ah, eu queria, vamos supor, esse ícone aqui. Dollar Outline. Só cliquei em cima e ele já copiou. Esse nome eu preciso colocar aqui, ó. Aqui. Dollar Outline. Sem o sinalzinho, só o nome dele. E eu vou ter que importá-lo, tá? Eu coloquei aqui, mas ele não ele deixa ele dar a chance para importar aqui. Aqui, ele já sublinhou. O WebStorm já vai importar ele. Eu dou um Option Enter, ele já importa aqui, ó, no WebStorm, tá? Isso é por causa do WebStorm. De acordo com o que você estiver usando, você vai ter que importar ele aqui, ó, do Icon Design. Se eu vier aqui, já vai carregar a tela. E nós vamos ver que o ícone agora é um novo, ó. É o ícone novo que nós escolhemos, ok? Aqui sempre estará apagado, porque esse módulo ainda não está ativo. E olha só, o ícone mudou. Aqui no Icon Design, ele tem poucos ícones. Então, o que você pode fazer? Usar o React Icons. O Jarvis já tem todo esse pacote do React Icons. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, Charges. Vamos procurar uns ícones, chama Charges, não tem nenhum. Então, Money. Vamos pegar aqui, ó, Money. Legal, eu vou colocar aqui a cobrança. Eu queria aquela mãozinha, essa aqui, ó, mas eu queria uma que não fosse toda escura, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, vamos pegar essa moedinha aqui. Essa moedinha tá legal, só pra gente ver. Vou clicar aqui. Eu posso usar somente o nome, eu posso usar ele completo, igual ao do Entity. Não vai ser só o nome, então eu clico aqui, volto lá, procuro aqui e a gente coloca também o Dollar Financial. Vou colocar esse GR Money. E aqui para o grupo, né, financeiro, eu vou colocar esse saquinho de dinheiro. Ele não está aparecendo devido ao modo, que é esse cara aqui, né? É o ícone, deixa eu colocar aqui, só para ficar certinho, Financial é esse cara e o outro Gmoney. Eu vou clicar aqui, ele já importa, eu venho aqui e clico aqui, Import. Importei os dois. Venho aqui, dou um Refresh. Agora nós usamos outro ícone, olha lá, já veio o ícone de cobrança, tá? Aquele financeiro que está sem ícone aqui, senão apareceria aqui. Então nós só temos esses dois ícones aqui, ok? Então nós já criamos aqui um menu, tudo. Agora eu quero clicar, eu quero que carregue um módulo. Se é um módulo já existente, por exemplo, isso aqui é um módulo que existe. O Welcome, ele está direcionando a um módulo, se você pegar aqui esse Welcome, um módulo chamado Welcome. Então, se eu repetir esse módulo Welcome aqui, módulo ID é o Welcome. Vou dar um refresh, aliás, ele deu sozinho esse refresh. Se eu clicar aqui, olha lá,
primeiro já não está apagadinho, porque ele achou um módulo. E se eu clicar em cobranças online, ele carregou o mesmo módulo, tá? A única coisa que ele está achando que não achou a página init. Cada vez que você clica em um módulo, ele vai carregar a página chamada init. Então ele não encontrou aqui que a gente não direcionou, ok? Aqui está tudo certo. Então esse é o módulo que nós amarramos. Então vamos criar um módulo de cobrança, por enquanto não tem nada. E vamos lá começar manualmente com esse módulo. Vou fechar aqui de novo o Source. Então, onde que a gente cria os módulos? Lembra que aqui é só um apontamento para direcionar a um módulo. Se eu colocar um módulo que não existe, vamos ver o que acontece. Eu vou colocar aqui, ó, Charges. Um módulo ID chamado Charges. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, ele continua apagadinho. Então tá bom. A hora que a gente criar o módulo, já vai carregar o módulo automático aqui, ó. Está não disponível. Então vamos para lá e vamos criar o módulo. Vou fechar essa janela, ou melhor, vou jogar essa lá para a direita, porque vai que a gente precisa consumir, né? Split right. Eu vou jogar e eu vou abrir aqui um novo módulo. Então, ó, em Source, eu entro em módulos, App View, que é uma view da minha aplicação, né? E aqui eu vou criar um módulo de cobrança. Então, eu vou criar uma pastinha nova chamado Charges. Charges, que é o nome do meu módulo, ok? Dentro dessa pastinha, deixa eu abrir uma outra tela que eu tenho um segundo monitor aqui, só para não me perder. Bom, dentro dessa pasta ela vai ter que ter um arquivo de configuração. Eu venho aqui, crio esse arquivo JavaScript chamado config.js. Essa é a configuração do meu arquivo, ok? Para seguir os comentários, eu recomendo seguir sempre o mesmo padrão. Então, abre um outro, por exemplo, vou pegar o CRM aqui, eu vou abrir o config do CRM. Coloca os mesmos comentários, que é esse cara, se vai ter alguma constante, né? E pré-configuração do módulo e o módulo e a configuração do módulo em si. Depois nós vamos ter as páginas que vai ter nesse módulo, que são as configurações das páginas que vai ter nesse módulo. E, por último, o export. Nós vamos exportar este módulo, ok? Então é basicamente isso. Isso aqui é o caminho, tá? Que eu estou passando para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou precisar criar uma constante const module id, que é o nome charges, tá? Está aqui, prontinho. Depois eu vou ter que criar esse pré-charges, já vou copiar aqui, que é que a gente vai rodar esse módulo novo, que nós vamos ter que encaixar ele no arquivo de configuração posteriormente, que aqui no config, ele tem um config index, a gente vai ter que encaixar ele aqui dentro, ok? Se não me engano, não é nem aqui no config index, é no initialize app mesmo. E aí a gente vai rodar esse pré-config aqui também, ok? Então tá, nós temos esse cara aqui que vai rodar, e nós temos a configuração do módulo, que está aqui. Vamos organizar esse negócio. Então nós temos a configuração aqui, a versão do módulo, que é a versão 2, todas as módulos que nós estamos criando. Qual que é o ID do módulo, que é esse cara que nós estamos utilizando aqui, tá? Que é o charge, módulo ID, ok? Nós temos aqui a configuração dele. E as páginas, eu estou usando como exemplo esse cara aqui do lado. Mas aqui nós temos as páginas, que é const, eu tenho que criar uma const chamada pages. E aqui eu vou colocar algumas configurações. A primeira configuração é a página init. Todos são obrigados a ter uma página init, que vai carregar o meu módulo ID. E por último, eu vou fazer o export deste meu arquivo. Eu vou exportar tanto config, quanto pages, quanto por último aqui a pré-config changes, ok? Então tá aqui, as páginas, eu tenho init, eu posso criar, eu quero 3 páginas dentro do meu módulo, né? Eu quero init, eu quero document, eu quero uma página chamada list e assim por diante. Você vai criando as páginas aqui. A princípio vamos criar apenas a página init, ok? Esta página init, ela vai ter que compor algumas coisas, assim como eu tenho aqui já no CRM para a gente entender. Se ele vai exibir o page header ou não, tá? Qual que é o estilo
né, do header que vai aparecer e entre outros. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar ele já no Initialize para ver se com esses dados mínimo ele consegue mostrar para a gente alguma coisa aqui, tá? Porque até então ele não está mostrando nada. Então eu vou pegar aqui Initialize App. Olha só, todos os módulos, deixa eu ver se é aqui, pré-config, é aqui mesmo. Então, ó, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar como exemplo um dos módulos, eu vou pegar o módulo Customers, por exemplo, Customers, está aqui. Eu faço um import desse Customer, tá? Então eu vou pegar exatamente ele, ó, Receivable aqui, Charges. Então eu vou colocar aqui, ó, Core, que são os módulos, vou colocar o nome do módulo, Charges. Ele vai puxar de AppView, Charges, Config, que é o caminho dos nossos módulos. Esse cara eu vou colocar onde tiver Customers também, tá? Então eu tenho Customers aqui, então eu vou chegar aqui e colocar ele. Cadê o Charges? Aqui. Ponto, Pré-Configuration, né? Force App, eu tenho que colocar isso aqui. É só acrescentar aqui do Charges para rodar aquele pré-config, tá? Eu não estou explicando o que é isso, porque isso aqui é um pouco complexo e a gente só tem que fazer como um dever, porque esse pré-config é para ele saber qual que é o nome do módulo para salvar no local storage aqui. Tudo isso, esse pré-config é somente para fazer isso, tá? É uma coisa que a gente só tem que fazer. Ele está aqui, ó, para ele conseguir salvar aqui o nome do módulo aqui dentro. Então precisa desse pré-charges. Então é uma coisa que não precisa compreender, é uma coisa que foi feita, mas a gente tem que replicar. Tá, agora vamos pegar, vamos ver aqui onde tem Customer. Ah, tem aqui Customer, então vamos colocar esse cara aqui também. Então Receivable, Charges também. Pronto. É só incluir no Initialize aqui, que é os módulos, o pré-search, né? Tem mais alguma coisa aqui para baixo de Customer? Vamos ver. Não, é coisa antiga. Então tá, nós colocamos aqui módulos, rodamos ele aqui, deixa eu pegar ele, o Charges, né? Para ficar mais fácil. Tem aqui, rodamos um pré-config dele nesse momento, né? Nessa pré-configuração do módulo, e nós importamos ele aqui em cima. Simples assim. Agora ele já está disponível para ser acessado através desse módulo ID. Vamos ver o que ele tem. Pronto, já carregou. Olha só que interessante. Ele já carregou este módulo, Cobranças Online, que é o nome que nós deixamos, né? Que depois nós vamos usar só para cobrança. Deixa eu já voltar lá para cobranças, né? Vamos tirar que isso aqui era só um exemplo. Então, online billing virou somente charges. Charges. Deixa ele carregar. Então, nós temos aqui cobranças com esse daqui. E aparece aqui página init que ele não achou essa página. Foi encontrado para inicializar. Então, vamos criar que essa página init aqui. Tá? Eu preciso criar um componente, que esse componente é o que vai renderizar aqui nessa tela principal. Então, eu tenho que vir aqui, digitar component. E qual que é o componente que eu vou renderizar? Vou pegar aqui, eu vou criar um aqui, é um componente React, tá? Eu vou criar aqui, ó, módulo de cobrança. Módulo de cobrança. É um componente React. Na verdade, eu vou apontar, né, que um componente é complexo. E a gente vai acabar apontando para algum componente. Se eu vier aqui agora, olha aqui que apareceu, módulo de cobrança. Ok? Olha que interessante. Nós acabamos de criar um componente. Se eu chegar aqui e dar 2 cliques aqui em cima, nós temos aqui, ó, qual que é o módulo selecionado? Ele vai ter aqui, ó, módulo, versão 2, chama Charges, qual que é a rota, né, que está aqui em cima na URL, que ele acessou, né, que é essa URL, quais são as rotas, qual que é o título, e aí tem todos esses detalhes, ok? Deste meu módulo. Ah, mas eu quero que exibe o cabeçalho aqui, que é com aquele breadcrumb, e o título, né, desse cobrança aqui em cima. Então, basta eu vir aqui e colocar aqui, ó, page, show page header, show page header igual a true. No momento que eu fizer isso, que eu colocar, vamos atualizar a tela aqui, né? Já atualiza automático. E vai aparecer aqui, ó. Tá aqui. Apareceu o page header, ok? Apareceu só o breadcrumb dele, tá?
não veio título, não veio ícone, não veio botões, não veio nada, mas é um page header. Aqui eu tenho os dados no módulo, aqui é um page header. Por quê? Porque eu coloquei aqui show page header. Existem dois tipos de page header, né? Eu posso colocar aqui page header style, tem o default, né? Que é esse que vocês estão vendo, não vai mudar em nada, ok? E eu tenho o card. Se eu colocar card e carregar aqui, esse é o default, ele vai atualizar agora para o card, que é utilizado mais dentro de documentos com formulários, tá vendo aqui? Então quando eu entro em documento, aqui tem um formulário embaixo, algumas tabs, fica muito mais visivelmente, fica muito mais fluido, ok? Então são os dois tipos de page header. Além disso, existem várias outras configurações, vamos voltar aqui para o default, ok? Existem algumas outras configurações do page header, que aí eu coloco logo aqui page header e um objeto. E aí eu falo o que eu quero exibir, tá? Deixa eu carregar todos isso aqui. Show avatar, o avatar só vai ter no card, tá? Que é a fotinho, uma foto, uma imagem, uma foto de um produto, foto do usuário. Show módulo title, true, então ele vai mostrar o título do page header, vou deixar ele aqui como ok. Vai mostrar o botão de filtro, vai mostrar o botão de refresh, vai mostrar o botão para voltar para outra tela. Não, porque é o init que nós estamos fazendo, é a página inicial, né? Vai mostrar um botão de parâmetros. Se o módulo tiver parâmetros, ele vai abrir um modal para eu parametrizar esse módulo, né? Vai mostrar, por exemplo, aqui o total de registro encontrado. Isso é só no caso uma lista, né, que vai mostrar no cabeçalho quantos documentos foram encontrados na tela. E o breadcrumb vindo como null, vamos voltar lá que agora ele vai mostrar o título, né? Deixa eu carregar aqui a página. Aqui, ó, agora está com título, porque eu marquei aqui, ó, show módulo title. Então ele mostrou aqui. Então aqui eu posso colocar a quantidade que tem, né, de registro encontrado, e o breadcrumb ele está como null, mas eu posso automatizar todo esse processo de acordo com as palavras que tem aqui, né, que é no path dele, ok? Mas eu posso criar uma função retornando qualquer array, tipo A, B, que ele vai definir como o breadcrumb, ok? Pode ser um componente, uma função que retorna um array qualquer, mas tem que retornar um array, se não for array vai dar erro, tá? Aí ele carrega o array aqui, ó, A, B, C, e o C é sempre o último que eu estou selecionado. Ok? Então é tudo configurável através daqui. Lembrando que se eu precisasse de uma função, vamos supor que fosse uma listagem de dados, eu quero um botão que refresh. Toda vez que eu clicar, ele vai ficar carregando os dados. Aí eu terei que vir aqui, ó, show refresh button, true, só colocar como true, tá? Então tem alguns parâmetros que são próprios do Jarvis, que ele já vai ter aqui algum comportamento que a gente usa em tudo. Tá aqui, ó, o atualizar, ó, tem um botão aqui. Ele só não atualiza porque nós não conectamos uma API. Tá? Mas se eu colocar aqui que esse componente vai ter uma API e eu falo qual que é o endpoint dele, vamos supor, vai ser a V2 Entities, tá? Vai ser a API Entities. Ele vai fazer um GET nessa API, logo quando ele carrega, ele já vai fazer um GET, ó. Tá fazendo o GET, ele provavelmente, ele achou sim, mas ele não finalizou o GET, tá? Cadê? Opa, peraí. Parâmetro, não, ele acabou não fazendo. Depois eu vou ver o porquê que ele não fez, ele só puxou aqui os parâmetros, né? Mas ele não fez um GET. Mas ele pega a API, já vai fazer um GET, aí ele precisa de um componente para finalizar esse GET popular na tela, que aí toda vez que apertar aquele botão, ele vai resolver, ok? Então deixa eu tirar esta API, por enquanto. E nós vamos colocar então um componente, agora a gente precisa de um componente melhor aqui. Já criamos, está tudo certinho, temos aqui o refresh. Vamos supor que eu queira criar, deixa eu ver, todo um CRUD normal. Eu vou ser uma lista de cobranças, certo? E essa lista de cobranças, eu vou precisar de um CRUD comum. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui avatar, eu vou exibir o avatar na tela de cobrança? Não precisa. Que é o default não tem avatar mesmo, né? Vou mostrar o título? Sim. Vou mostrar um filtro para eu localizar as cobranças? Sim, eu quero usar esse filtro, sim. Quero mostrar. O botão para atualizar, né, que é o refresh? Sim. O botão para voltar, né? Go back button? Não, porque já é página inicial. Só se fosse outra página que a partir da inicial tivesse entrado em outra, aí eu colocaria go back e colocava para onde estava voltando. Estava voltando para a página init, né?
Vai ter um parâmetros? A princípio não, então vou deixar sem parâmetro. Vai mostrar todos os registros que eu tenho que cobrar? Sim, vou colocar true. E o breadcrumb deixa ele dentro do padrão, ok? Então, nesse exato momento está tudo ok. Aí o componente. Bom, vamos lá. Eu vou criar agora um componente fora daqui, onde a gente vai começar a construção deste nosso módulo, ok? Até então, vou mudar aqui para H1, ó, só para a gente ver. Nós temos isso daqui criado. Aqui, criamos. Tem o botão de filtro, ó. Os arquivados, excluídos, aqui tudo a gente verifica, né? Tá dando erro porque ainda não está conectado a nenhuma API. Tem o refresh para atualizar as listas daqui, né? E depois vai ter outros botões para acrescentar novas cobranças, importar arquivos e etc. Então nós vamos fazer o seguinte. Isso daqui vai ser um típico módulo que vai ser uma listagem de cobrança, onde a gente vai vir aqui num botão, vai importar uma planilha e começar a fazer um follow-up, uma cobrança, que vai do começo, meio e fim, colocando follow-up até finalizar a cobrança e dar como concluído, ok? No momento que está concluído, ele pode vir para os arquivados, que é aqui, e sumir dessa listagem. Esse vai ser o intuito desse módulo. É um módulo muito comum. Eu diria que 50% dos módulos nos sistemas são feito isso. É uma listagem, cria novos documentos, faz follow-up desse documento, trata e arquiva, tá? Os documentos, ok? Então, esse vai ser o intuito. Bom, para a gente começar a construir esse módulo, paramos a configuração aqui da página init no componente. Agora a gente vai voltar para cá. Cadê o nosso charts? Está aqui. E nós vamos criar... dentro do charges, né, nós vamos criar a página. Então, eu vou vir aqui criar uma pasta chamada pages. E dentro desse pages, nós vamos criar o componente init. Lembra de colocar sempre a primeira letra do componente em maiúsculo. Olha só o i, senão vai dar erro, tá? Ele vai dar erro. Então, lembra sempre de colocar isso. O init sempre vai começar por um arquivo chamado index, um arquivo que é JSX, então ele vai se chamar index.jsx, que é um JavaScript, né, com HTML do React, ok? É exatamente isso, é esse arquivo que nós vamos apontar. Se eu voltar aqui e falar que esse componente, a primeira coisa a gente vai estruturar esse componente. Para estruturar, nós temos um arquivo chamado, deixa eu ver como que chama, scaffolding, acho que é. Scaffolding, está aqui. Full menu scaffolding, não é esse cara. Ele está aqui em components. Aí eu vou ter aqui módulo shared snippet code. Aqui, ó, snippet code. Eu vou abrir ele aqui. Esse é o nosso index, tá? Que nós estamos criando. Eu vou abrir esse cara aqui. E eu vou pegar ele como padrão, ó. Copio ele e colo ele aqui. É o snippet code. Por quê? Aqui já tem toda a estrutura que a gente precisa. Olha só. O snippet code, que depois a gente vai renomear, ele começa importando o use API, use parse URL, que ele vai ter que converter as URL, né? Aqui nós temos um componente interno, esse é o componente principal. Ele vai carregar o use API para conectar com o servidor no nosso back-end, né? A princípio eu vou comentar que ele não vai carregar. E aqui nós temos como que a gente divide. Na primeira bloco de código, eu coloco todas as minhas props que eu desconstruo aqui, tá? Posso desconstruir parte da props aqui. Mas lembre-se, se eu desconstruir aqui e depois repassar o rest props, né? As outras, o que sobrou, aquilo que eu desconstruí aqui, ele não é repassado nos componentes filhos. Então, tem momentos que eu vou desconstruir ela aqui e tem momentos que eu vou desconstruir essa props aqui. Lembra que para desconstruir é isso aqui, const, né? Coloco aqui os campos, campo 1, campo 2 e etc, né? Igual a props. Eu vou extrair, só que ele vai manter dentro desse props o campo 1, campo 2. Se eu fizer isso daqui, vírgula, props, a partir de agora props não tem... Opa! Tá aqui uma chave dentro da outra. A partir de agora... o props não tem mais esse props rest aqui, ele não possui mais o campo 1, campo 2 dentro dele. Então, se eu for desconstruir aqui, const campo 1
e campo 5, campo 3, igual a props. Olha só tem campo 3. O campo 1, aqui dentro eu não vou conseguir desconstruir ele, tá? Isso eu estou falando em outros componentes, levando de um para outro. Então aqui que a gente vai colocar os contextos também, nós vamos desconstruir sempre aqui. Contexto, o estado global do Zustand é aqui que a gente vai extrair os dados do acesso geral do Zustand. Aí a gente vai usar aqui dentro. Aqui algumas hooks que a gente usa do React, ou algumas refs, né? Aqui são as variáveis locais que vai usar dentro deste componente. Aqui é o estado local deste componente. Os effects que eu for usar aqui dentro. Os handles são as funções que o usuário vai usar, ou minhas funções internas. E por último eu tenho mais uma área de código aqui de variáveis locais, né? Que eu posso levar para a minha UI. E essas variáveis locais ele pode consumir alguns handles. Então aí é aqui que eu coloco. Por isso que tem uma parte da variável aqui, parte 1, e a parte 2 aqui. E aqui é o meu componente. Nesse caso eu estou puxando esse componente daqui, que é esse componente pronto. Se eu excluir ele daqui, como ele tem um export lá na raiz dele, a gente pode, só para não ficar redundante, excluir ele aqui e importá-lo ele lá do meu snippet code, tá? E ele vai chamar o quê? Esse cara eu vou renomear para charges init. É isso que ele vai chamar, ok? Eu sei que a minha tela renomeei para charges init. É esse que é o componente inicial. Opa, só aqui que não. Aqui eu tenho aqui o full components. Cadê? É que era mesmo o nome do arquivo. Agora sim, importei ele. Isso aqui eu não preciso, eu sempre tiro, ele é a partir da raiz, quando ele puxa. Use API, o parse, não vou usar nada disso. Pronto, o meu componente do init está pronto. E ele vai carregar esse full component, que depois eu vou mostrar o que é esse componente. Agora eu tenho que fazer a referência dele lá no meu arquivo de config. Está aqui meu arquivo de config, né? Então aqui eu vou ter que apontar para ele, falar que o props, ele agora vai passar para o nosso charges init. Deixa eu ver por que ele não está importando. Agora acho que ele vai importar charges init. Desconstruo o props daqui. Sempre isso aqui é de praxe, tá? Aí se não achou, deixa eu ver se está algum nome diferente. Ah, coloquei change. Não. Rename our currency. Charges init. Agora sim, charges init, está certinho. Vamos voltar lá no config. Agora vamos ver se a gente consegue importar ele. Ah lá, já dá para importar ele aqui. Importamos ele aqui. Então, se eu carregar ele agora, vamos dar um refresh na tela. Olha só o que ele carregou. Esse full components, né, que nós colocamos aqui dentro desse charges inits, esse componente full component, na verdade ele carrega alguns detalhes sobre esse parse URL que ele extrai através daqui e os props. Se tivesse algum props ia aparecer aqui, não tem nenhum props. Olha que interessante, o query não tem nada, mas se eu colocar um query aqui, ó, então name igual a Ricardo e der um enter, o que ele faz? Ele já puxa esse query e já vem aqui, ó, query name igual a Ricardo. Então isso é importante saber, porque esse cara, parse URL, se vocês usarem, ele vai te dar um objeto com todos esses campos, onde vai vir o esquema da URL, qual que é a URL completa, e aqui em objeto vai vir o query, que é o que é colocado aqui, tá? Então é isso que ele coloca. Mas beleza, não é isso que a gente quer ainda, a gente quer uma lista aqui, ok? Bom, antes de colocar a lista, eu vou ver aqui no index, eu posso voltar aquele H1 aqui, ó. H1 cobrança. É a mesma coisa, se eu venho aqui, vou dar um refresh. Agora aqui é a área para a gente criar. A gente pode criar o que a gente quiser aqui dentro, ok? Bom, quando a gente fala que a gente vai criar uma lista, aí nós temos temos o contexto de lista que já fornece vários poderes para a gente criar uma lista. E é isso que nós vamos fazer.
página. Essa é a página init. Toda vez que você clicar, tem que existir obrigatoriamente uma página init, que é carregada, que é igual vocês estão vendo carregando aqui. Ok? Eu quero criar uma segunda página agora e navegar de uma página para outra. Isso é interessante. Então, nós vamos criar aqui, ó, dentro do Charts, uma página chamada Document, né? Lembra com a letra maiúscula primeiro, que é um componente. Document, tá aqui esse document. Esse document vai ter que ter um index, então eu vou copiar e colar esse document aqui e já vou abrir ele. Agora esse index do meu document. E em vez de ser charts inits, eu vou renomear para charts documents. Charts document. É um documento, ok? Só para a gente criar. E aqui vai ser um formulário, ó, formulário de cobrança. Eu criei um formulário de cobrança. Vou colocar uma letrinha menor. Ok, cobrança. Olha que interessante. Agora nós temos duas páginas, certo? A gente tem que ir lá no arquivo de config e criar, além do init, nós temos também agora a página, a gente vai dar o nome aqui, que ele vai chamar document. Ok? Esse document. Aí nós temos um módulo que tem nesse document, ok? E nós temos aqui também, vai mostrar page header, qual que é o tipo, os detalhes dessa página, a gente tem tudo aqui também. Só que no componente é o charges document que ele vai carregar, ok? Então nós já temos essa página aqui. Porém, se eu chegar aqui e abrir, eu só tenho página init. Como que eu vou para o document? Então nós temos que fazer alguma coisinha diferente. Primeiro, esse document vai receber um ID da página init. A hora que eu clicar, vai abrir lá. Então eu posso definir um endpoint para ele. Então eu posso chegar aqui dentro da página document e colocar que, além desse componente, ele vai receber um endpoint, que, ou seja, o endereço é o mesmo, só que um endpoint, que vai ser barra, e um ID, que ele vai receber um ID, ok? Um ID do... Opa, 2 pontos, faltou aqui. Que ele vai receber um ID como parâmetro. Se eu colocar 2 pontos, é um parâmetro. Qual API que ele vai consumir? Eu posso colocar também, posso colocar várias. Uma das coisas importantes é que, nesse cara aqui, dentro, quando estiver no document, a gente vai exibir o botão para voltar e para onde nós vamos voltar. Mas antes disso, eu vou ter que chamar esse document. Como que eu chamo esse módulo document? Então, nós vamos criar aqui no init, eu vou criar um botão. Vamos pegar aqui, deixa eu... criar uma área do React. Pronto, é aqui que eu vou colocar cobrança e eu vou colocar um botão. Um botão primário novo. Ótimo. A hora que eu clicar nesse botão novo, o que que ele vai fazer? Vai estar aqui, ó, on click. Ele vai rodar o handle on click, né? Ou melhor, pode deixar aqui o handle open. Vamos colocar open para abrir o documento. Eu vou ter que criar essa função aqui em cima, const handle open, né? E qual que o ID que ele vai abrir? Nós vamos colocar aqui, tá? Antes de abrir, eu vou colocar só console.log abrir tela documento. É isso que ele vai colocar. Então, na hora que a gente clicar nesse botão chamado novo, ou melhor, editar, ele vai ter que abrir, vai ter que rodar isso aqui na tela. Vamos rodar aqui. Estamos na tela de cobrança charges. Temos um botão editar. Deixa eu limpar aqui o console. Vou clicar e bingo. Achamos aqui, ó, abrir tela de documento. Legal. Só que agora eu quero que ele navega para aquela tela de documento. Então, vamos lá. Ele vai usar, nesse caso, o Story, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. A hora para navegar, eu vou ter que primeiro usar o Set Page Store. Tudo está aqui, ó. Se eu der 2 cliques, aqui agora eu movimentei, ele vai carregar a tela, vamos ver. Não carregou, então tá bom. Dei 2 cliques aqui. Ele vai rodar essas funções do Zustand agora, né? Do módulo. E nós temos aqui Set Page, ó. Set Page. Aí basta eu passar o hook navigate, que é do próprio React, porque isso aqui é uma função do Zustand e não roda
hooks. Então, eu vou ter que passar e o nome da página que eu quero. E se eu quero passar algum parâmetro, que é o ID no caso. Então, nesse caso, nós vamos primeiro importar ele, tá? Eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Use const setPage igual use módulo store, não é contexto, tá? Nunca se engane. Agora, o que a gente vai fazer? Já estou importando o setPage. Agora, uma convenção nossa para trabalhar no Jarvis. Tudo que a gente for usar que é do store, que é no caso aqui o Zustand que nós estamos usando, nós temos que renomear. Se é uma função, colocar a palavra store no final. Então, vai ficar setPage store. Esse vai ser o nome dele, tá? Porque sempre quando a gente achar setPage store, a gente sabe que é uma função do Zustand, né? Agora, vim aqui, a gente vai ter que colocar setPage store. Ele é uma função, tá? Onde a gente passa um objeto com alguns parâmetros para acessar a próxima página. Um desses parâmetros é o page name. Então, qual que é o page name? Document. Tá? Então, qual página nós vamos acessar? Olha aqui no config, é este objeto raiz. Nós temos a página init e a página document. Se tivesse aqui document 123, eu teria que colocar lá document 123. É este nome. Então, está aqui document, é a página que nós vamos acessar. Ok? Outra informação, no caso aqui, nós vamos passar o parâmetro, né? Que ele tem um endpoint aqui, ó, que ele recebe underline ID. Então, nós vamos passar um parâmetro aqui, params, e nesse params nós vamos passar o underline ID e um código. Faz de conta que era o código do documento, que é 123. E para navegar, ele precisa de um hook que é do React DOM, que chama navigate. Ok? Só que esse navigate nós não declaramos ela aqui em cima, então nós vamos ter que declarar aqui. Ele é um hook, então nós const navigate é igual a use navigate, ok? Isso aqui é um hook do próprio React DOM. Se você for ver aqui, ó, React DOM, Router DOM, né? React Router DOM, use navigate, tá? Isso aqui eu vou tirar só por mania para ordenar o código. Sempre a raiz começa sem o meu WebStorm, coloca aqueles pontos, né? Que ele está fazendo o referenciado do diretório que eu estou, as importações. Então tá bom. Desse jeito, já temos aqui, extraímos esse hook, que é que faz o navigate, né? A navegação das URL, e a hora que clicar ele vai mostrar abrir tela, vai passar para o setPage store, que é do Zustand. Ele vai pegar o componente navigate, vai falar que para chamar a página documento e vai passar esse ID na página documento. Tudo isso aqui, se a gente olhar aqui do lado direito, ó, módulo, né, actions, ele vai rodar essa função aqui, ó, setPage, tá? E aí ele vai fazer tudo isso daqui, ó. No final dela, ele vai ver, opa, tem um navigate? Tem. Aí ele faz a mudança. Além de mudar lá em cima, ele vai mudar, tá? Então vamos ver como que ficou? Tá aqui. Estamos, deixa eu rodar aqui, nós estamos no index cobrança, aqui tem um botão, se eu clicar, pronto, foi para o formulário de cobrança. Agora eu quero voltar, eu posso colocar um botão aqui e fazer a voltar, mas eu já tenho um botão go back aqui, então já que estou no formulário de cobrança, eu crio um go back para voltar para o formulário anterior. Como que a gente faz isso, tá? Simples, a gente vai chegar aqui no document, no config, né? Aqui no document que nós estamos, ok? Nós vamos fazer assim, show go back button true. Então, ok, nós vamos exibir esse botão. Só que ele vai voltar para onde? Aí aqui embaixo eu vou ter que colocar aqui, ó, back to page init. Então, de dentro do documento, a hora que a gente clicar, ele vai mostrar o botão para voltar. A hora que a gente clicar, ele vai voltar no init, vai voltar aqui automaticamente. Vamos aqui, ó, já tem o botão voltar. Dou um clique voltar, voltou para o init. Dou um clique em editar, foi para a tela de cobrança, passou o ID, que eu posso extrair com aquele URL parse, né? Posso extrair ele, trabalhar com isso, fazer mais um get lá na minha API e carregar os dados do formulário. E aqui eu volto, entendeu? Então, é assim que funciona uma página simples de um módulo. Já está pronto a página simples de um módulo, ó. Cobrança. Editou, entrei no formulário e voltei. Agora a gente vai implementar isso. Nós vamos usar uma listagem
e vai clicar no registro que vai carregar do back-end e vai abrir um formulário de cobrança, onde a gente faz a cobrança, tudo, e depois volta e entra em outro para cobrar novamente. Ok? Então, aos poucos, vamos incrementando este módulo.